Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre livros, eu vou compartilhar com vocês as melhores leituras de 2023. Eu amo assistir esse tipo de vídeo, eu amo fazer esse tipo de vídeo e eu espero que vocês peguem boas dicas do melhor de 2023, pelo menos pra mim. E como é que vai funcionar essa lista? Eu não fiz um ranking desde o 10º lugar, quem sabe aqui tem 9 livros. Eu não coloquei esses livros em ordem, eu vou falar em ordem meio que aleatória, mas os últimos 3, sim, terão aí o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, fica aí que tem muita coisa boa, mas antes de tudo, eu sempre esqueço. Se inscreve aqui no canal se você gosta de livros. Aqui eu falo muito de vida cristã, de teologia aplicada à vida comum. Então, se você gosta de tudo isso, se inscreve aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de dar um like. Isso é muito importante, isso não te custa nada e você me ajuda muito aqui no YouTube. Assim, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e esse conteúdo vai chegar para mais gente. E um último pedido vou deixar todos os links desses livros aqui no box. Se você comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa lá na Amazon usando esses links, você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Chega de enrolação, vamos lá para a lista. O primeiro livro que eu tenho aqui é o A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Eu quase não coloquei esse livro nessa lista porque eu jurava que eu tinha lido ele no ano passado, mas não, fui dar uma revisada aqui nas minhas leituras e vi que eu li sim esse livro esse ano, e é um livro que fala, né, ele pega esse exemplo aqui da pirâmide alimentar e vai comparar com nossas fontes de sabedoria, sendo a Bíblia, né, tem aqui essa pirâmide, a Bíblia, a base da nossa pirâmide. Eu tenho resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. É um livro interessantíssimo para você repensar os seus hábitos digitais, os seus hábitos de consumo mesmo, de onde você extrai sabedoria para viver bem a sua vida. Um outro livro que eu tenho aqui é um livro de biografias, eu gostei muito de ter lido. Eu acredito que a gente fez uma maratona literária lá pelo começo do ano, e foi nessa maratona que eu li esse livro, que é o Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, da Noel Piper, a esposa do John Piper. Achei esse livro incrível, eu gosto muito de biografia. Eu sou sempre muito encorajada pela vida dos santos aí, de como os crentes viveram ao longo da história da igreja. E esse livro traz a história de 5 mulheres comuns, muitas delas a gente não conhece. Na verdade, eu acho que a mais conhecida aqui é Sarah Edwards, porque ela era esposa de Jonathan Edwards. Mas aqui nós temos história de mulheres que eu não fazia a menor ideia de quem eram, e eu fui profundamente edificada pela história dessas mulheres. Então nós temos aqui missionárias, nós temos donas de casa, nós temos mulheres que enfrentaram coisas assim pelo evangelho que você pensa, nossa, só Deus mesmo para sustentá-las, e a gente se sente confortada de saber que o mesmo Deus que sustentou essas mulheres nos sustenta também. Eu gosto muito de biografia, gente, muito mesmo. Então o Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso entra aqui também na minha lista de melhores do ano. E aí o próximo livro também é meio que uma espécie de biografia, e definitivamente esse aqui foi um dos melhores do ano. Eu não coloquei esse livro no top 3, né, mas sem dúvidas ele estaria ali num top 5 tranquilamente, porque foi uma leitura maravilhosa. Eu estou falando de Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot. A gente também tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar também aqui nos cards. E aqui nós temos uma história, uma biografia da família da Elizabeth Elliot. A gente conhece muito a fase dela como missionária, tudo que ela passou quando seu esposo foi assassinado, e também a sua vida depois, né, como escritora. Mas aqui nós temos essa biografia desde quando ela era pequenininha, na verdade desde antes dela nascer, como é que os pais dela viviam, como é que os pais dela educaram mesmo ela. E ela fala muito sobre isso, de como cultivar uma fé no lar, né, no seu lar. Não é um livro de princípios, de olha, você precisa seguir isso aqui à risca para criar os seus filhos. Ela tá contando a história da família dela, e a partir daqui dá pra você pegar muito dessa atmosfera em que a fé é cultivada, em que filhos são ensinados nos caminhos do Senhor. Ela fala muito de confiança, dos filhos confiarem nos pais, do amor dos pais pelos filhos, da autoridade que os pais devem ter, né, sobre os filhos, como isso é bom diante de Deus, e como todas as vivências ali na casa deles fizeram com que todos os irmãos florescessem muito, sabe, na fé em Deus. Então eu gostei demais desse livro aqui, da Elizabeth Elliot. E também tem um outro livro aqui, gente, eu só li mulher esse ano. Eu li muitos livros excelentes escritos por mulheres. Eu não costumo fazer esse tipo de divisão, mas quando eu olhei pra pilha aqui, eu achei interessante destacar isso. Realmente eu li livros maravilhosos
escritos por mulheres. E aí o próximo deles eu gostei demais. É bem o tipo de livro que eu gosto de ler e o tipo de livro que eu gostaria de escrever. Estou falando de Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. Eu gosto muito dessa capa. Esse livro foi lançado, né, em parceria aí da Purpose Paper com a Pilgrim. E o subtítulo dele é Como as Suas Limitações São uma Bênção. Eu acho que a gente não tinha nada em português, assim, desse tipo, nessa vibe, falando de limitações, né? E a autora, ela começa falando que ela era acadêmica, né? Ela é uma acadêmica, ela estava fazendo um mestrado, uma pós-graduação aí, dando continuidade aí aos seus estudos. E ela fala que ela gostava muito de sentar no meio dos acadêmicos, ter boas conversas e tal. E ela se viu grávida. Ela tem 4 filhos, aí ela foi tendo um filho atrás do outro. E a vida dela meio que virou de cabeça para baixo, que ela pensou, como é que eu vou continuar aqui a minha vida se eu tenho tantas limitações enquanto mãe, com filho pequeno e tal. E eu tô vivendo meio isso, né, agora. E ela vai se redescobrindo nessas limitações e aprendendo mais de quem Deus é, com essas limitações que Deus colocou mesmo na gente, né? Essas limitações não são ruins. Ela coloca aqui, né? As limitações são uma bênção. Muitas das nossas limitações. Claro que tem algumas nas nossas vidas que são fruto da queda, né? Que a gente padece por causa dessas limitações. Mas muita coisa que Deus colocou, né? Muitos limites são uma bênção. São simplesmente como Deus nos fez. E ela fala muito sobre isso, ela traz boa teologia, mas ela não vai aprofundar muita coisa. Na verdade, o objetivo dela é ter uma conversa mesmo, muito baseado na vida dela também. Mas um livro, assim, muito bom de ler mesmo. E o próximo livro é uma ficção, e uma ficção escrita por uma mulher também, que inclusive ganhou um prêmio, é o Piranesi, da Susanna Clarke. Esse livro aqui é uma fantasia, bem assim... Gente, é difícil de dizer. Eu fiz resenha dele também aqui no canal. Nossa, eu fiz bastante resenha esse ano, né? Um ponto forte aí de 2023. Fiz várias resenhas. E esse livro, Piranesi, como eu disse, é uma fantasia. Ele tem uma atmosfera muito de sonho, sabe? Onírica, que você não sabe se o que tá acontecendo ali é um sonho, se é uma ilusão, o que tá rolando. Mas, no final das contas, tem muito a ver com ficção científica. Eu diria que esse livro é uma briga entre ficção científica e fantasia. É interessante que a Susanna Clarke acaba fazendo uma crítica ao cientificismo, sabe? Essa tendência de querer enxergar tudo, quantificar tudo, calcular tudo, colocar tudo preto no branco, 2 mais 2 são 4. E ela meio que abre os nossos olhos para as maravilhas, dizendo que como nós enxergamos as coisas, a nossa visão das coisas muda a maneira como a gente vive. Eu falo isso, mas de maneira alguma esse livro é só sobre lições que você pode tirar, lições A, B ou C. Você aproveita a história só pela história, mas você também é envolvido e moldado por essa ideia, né, de que nós precisamos ter olhos abertos para as maravilhas da vida e para nos sentirmos agraciados por tais maravilhas. O personagem principal aqui, que é o Piranesi, ele diz várias vezes que ele é o filho amado da casa, né? Ele é o filho amado e ele se sente agraciado e amado. Então é um livro bem interessante, mas não vá para a história pensando nas lições que você pode tirar. Vá para a história, porque antes de tudo, ela é uma boa história. O próximo livro é O Vislumbres da Graça, da Vilmara. Esse livro é maravilhoso, eu não esperava, não sabia que ela estava escrevendo, né? E aí eu li um pouquinho depois do lançamento, li pelo Kindle Unlimited e gostei demais. É um livro que fala sobre esses lampejos, esses vislumbres da graça de Deus na vida cotidiana. Então, ela traz assuntos desde beleza, né? Como nós podemos enxergar esses vislumbres da graça, assim, nas pequeniníssimas coisas. Ela fala muito de flores, de gostos, de sabores, de músicas. Mas ela também fala de coisas mais complexas, tipo o sofrimento, sabe? Foi interessante ter esse relato bem pessoal. Ela conta ali alguns sofrimentos, principalmente com distúrbios de sono, sabe? Relacionados a distúrbios de sono. E deu pra ver muita graça em meio ao sofrimento. Então o livro tem uma pegada bem autobiográfica mesmo. É muito ali, você encontra muito dos gostos dela. E uma coisa que eu gostei muito a respeito desse livro é que lá no meu Instagram, e aqui também, você pode perceber que eu tento sempre, assim como eu falei do Piranesi, né? Ser essa pessoa com olhos bem abertos para as maravilhas que Deus nos dá mesmo, as maravilhas do dia a dia, para as coisas boas que Deus nos dá, apesar do sofrimento.
E sempre tem gente dizendo, ah, mas é porque você é assim mesmo, ou então você ignora o sofrimento, e parece que esses olhos abertos, né, para as coisas que Deus nos dá, essa celebração das pequenas coisas, parece muito um privilégio, digamos assim, de pessoas extrovertidas, sabe? Então, a gente extrovertida que tá sempre com o astral pra cima e tal, é que consegue enxergar a vida desse jeito. E eu acho engraçado porque a Vilmara, ela é bem diferente de mim nesse sentido. Ela é mais introvertida, mais quieta e tal. E eu pensei, nossa, realmente enxergar a vida sob essa ótica não é algo de uma personalidade em particular. É algo mesmo que Deus nos dá, né? Esses olhos abertos para percebermos as maravilhas de Deus. E eu não digo que, olha, eu sou a pessoa que consegue fazer isso. Eu luto contra isso todos os dias, né? Eu luto contra a minha ingratidão todos os dias. E por isso que eu falo tanto disso aqui. Porque é a minha jornada diária. Perceber, ter olhos para perceber as maravilhas de Deus. E aí eu achei engraçado, achei interessante, assim, que a Vilmara é bem diferente de mim e pode parecer que, olha, tentar ficar alegre mesmo em meio às tribulações, aos sofrimentos, tentar perceber beleza na vida é coisa de quem é sempre assim, né, astral pra cima, esse tipo de coisa. Mas apesar de eu ser extrovertida e ela ser introvertida, nós podemos sim, em diferentes personalidades, né, perceber esses vislumbres da graça de Deus. Não sei se fez sentido aí pra vocês, mas agora nós vamos para o top 3. Assim, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui da minha visão do top 3. Eu já sabia há bastante tempo qual era o primeiro lugar da minha lista. Já sabia há bastante tempo, mas o segundo e o terceiro, até ontem eu tava assim, eu acho que eles dois estão em pé de igualdade. Aí às vezes eu ficava pendendo mais pra um, nunca pro outro, mas eu ficava em dúvida entre o empate ou então estar ali um levemente acima do outro. E deixa eu falar um pouquinho de critérios também. Os critérios que eu uso para avaliar um livro são bem subjetivos, na verdade. Tem coisas objetivas, mas tem coisas muito mais coisas subjetivas, que é do tipo, como foi que esse livro conversou comigo, sabe? Então, por isso que tem livros que eu dou ali 3 estrelas e ele é maravilhoso, perfeito, impecável, a escrita é muito boa, as coisas, né, são colocadas ali, principalmente os livros de teologia, de maneira muito bem argumentada e construída e tal. Mas às vezes eu dou 3 estrelas, é um livro bom, ok, mas ele não conversou tanto comigo. Então eu sempre digo que a 5ª estrela, né, olhando aí uma classificação de 1 a 5 estrelas, a 5ª estrela é essa comunicação comigo, né? É esse quê de beleza, de uou, esse livro é maravilhoso, ele é bem acima da média mesmo. Então, geralmente eu dou essa 5ª estrela para livros bonitos, que além do conteúdo, além dos ensinamentos maravilhosos, eles trazem uma beleza. Todos esses livros que eu mostrei para vocês são excelentes, mas esses 3 aqui trazem esse quê de beleza, que eu vou falar aqui com vocês. Dito isso, em terceiro lugar, nós temos um livro que eu já havia ouvido, mas esse ano eu li. E a experiência foi completamente diferente, porque eu prestei mais atenção, né? Em terceiro lugar, nós temos O Manso e Humilde, do Dane Ortlund. Esse livro fala sobre o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, ou seja, para todos nós. E ele resgata muito uma ideia de um puritano chamado Thomas Goodwin, a respeito desse caráter manso e humilde de Cristo, de como Cristo se descreve e do coração de Cristo para pecadores, como o coração de Cristo se move em amor e em misericórdia na direção dos pecadores. E à primeira vista, eu vi muita gente tendo esse mesmo sentimento que eu. Parece que tá errado, sabe? As coisas que tem nesse livro. Parece que tá errado porque, como assim Cristo é atraído pela nossa pecaminosidade? Como assim Cristo olha para nós com amor, com ternura, na nossa miséria e na nossa desgraça? E você fica, não, Deus é santo, santo, santo. Ele não é, ele é repelido pelo nosso pecado e não atraído. Se você também sentiu essa certa estranheza no começo do livro, continua lendo, que esse aqui é um livro ancorado na boa teologia, nas escrituras, ele traz texto bíblico, vai explicar texto bíblico por cima de texto bíblico, ele é ancorado ali na boa teologia histórica, né, pegando aí muito dos puritanos, e ele vai desenvolvendo essa ideia de que o coração de Cristo é por nós. E parece que, como assim o coração de Cristo é atraído pelo pecado? Quer dizer que ele gosta do pecado, que ele confraterniza com o pecado?
Não, é porque nós temos um Cristo misericordioso que consegue se compadecer de nós, não por ele ter pecado, e sim porque ele veio, encarnou e sentiu na pele as nossas fraquezas. Hebreus diz isso, né? Então eu digo que esse livro é sobre crer no que Deus diz em sua palavra. Tem muitos textos bíblicos que a gente passa por eles e olha, legal, acredito nisso aqui. Só que a gente não leva a sério, a gente não vive como se isso fosse verdade. Então quando a Bíblia diz que nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro, o que é esse nos amou primeiro, né? É quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz isso, que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou porque nós somos amáveis. Ele nos amou, olhou pra gente, viu a nossa podridão e nos amou naquele momento. E tomou providências para que nós fôssemos restaurados, né? Para que nós fôssemos santificados, para que nosso relacionamento fosse restaurado, né? Então esse livro é sobre isso, sabe? Claro que uma frase ou outra você fica, nossa, que esquisito, né? Parece esquisito. Só que confia, vê ali a explicação dos textos bíblicos, vê ali como ele está ancorado em boa teologia. Definitivamente não é um doidinho escrevendo coisas, né? Que olha, falando de hipergraça, por exemplo, né? Não é um doidinho, um pastor doidinho aí, modernete, falando de hipergraça. É alguém ancorado na Bíblia, na boa teologia, falando do coração de Cristo. E isso muda tudo. Então foi um livro, assim, muito especial, que tem, sim, uma boa teologia, mas tem esse adicional da beleza, sabe? Em segundo lugar, eu tenho aqui um livro que quando eu vi o título, eu disse assim, esse livro vai estar na lista de favoritos. Esse livro vai estar na lista de favoritos. Talvez vocês já saibam, né, que livro que é esse, porque eu falei bastante dele desde que eu comecei a lê-lo. É o Aggressively Happy, da Joy Clarkson. Eu gosto muito, muito, muito da Joy. Na verdade, eu descobri que toda a família dela escreve coisas que eu quero muito ler. Muito mesmo. Pena que não tem nada publicado em português, mas já tô mexendo aí os meus pauzinhos para adquirir os outros livros da família dela, né, que estão em inglês. Eu espero fazer muito barulho com esses livros aqui no Brasil para que editoras traduzam as obras da família Clarkson. E aqui nós temos um guia realista para acreditar na bondade da vida. E, de novo, pode parecer coisa de bobo alegre. Como assim, aggressively happy? Meu Deus, a pessoa não vê que o mundo é cheio de desgraça, miséria, que o dia é ruim, que a realidade das pessoas é difícil, é diferente da dela. Aggressively happy, porque a vida dela deve ser boa demais. A minha não dá pra ser esse negócio aí, não. E a gente pensa muito nisso, né? Mas a Joy equilibra muito bem a realidade, assim, agridoce do nosso mundo quebrado, né? Então ela fala muito de sofrimento, mas ao mesmo tempo ela fala sobre essa bondade que nós encontramos na vida e no mundo que Deus criou. Então nós encontramos aqui teologia mais robusta. Ela faz citações, você sabe que ela tá ancorada ali numa teologia mais robusta, mas ela fala muito do cotidiano, como é que de maneira prática nós encaramos, nós abraçamos essa bondade da vida. Então é um livro maravilhoso. E a Joy, gente, todas as referências dela são as minhas referências. Eu sinto assim que nós seríamos muito amigas mesmo, sabe? Ao final de cada capítulo tem sempre alguma coisa para ler, algo para ver, né, tipo filme, algum vídeo, essas coisas, algo para ouvir. E aí, algo para ponderar, né? Ela relaciona tudo que ela indicou para você fazer ali, né? Te convida a uma reflexão. E, gente, todas as referências dela, menos as de ouvir, porque eu não gosto, não é que eu não gosto de música, eu escuto pouca música. Mas as coisas que ela lê, gente, são muitas coisas que eu gosto de ler também. Então, nós seríamos muito amigas, tomaríamos, assim, um cafezinho juntas. Esse é o segundo lugar dos melhores de 2023. E eu só não coloquei esse livro como primeiro lugar, porque o primeiro lugar foi muito especial e ele diz muito sobre o que eu acredito na minha vida. Então, por isso que o Aggressively Happy não tá em primeiro lugar, porque apesar dele também dizer muito sobre o que eu acredito, sobre como eu quero viver a minha vida, é um livro prático que vai te ajudar a viver melhor a vida. O top 1, ele tem um peso, literalmente um peso, é um calhamaço. É o As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck. Eu venho falando desse livro há bastante tempo aqui com vocês, porque, gente, é um calhamaço, então a gente demora a ler, né? Especialmente agora com a criança pequena, a gente demora a ler. E além disso, isso aqui não é um livro de ficção, né, que você vai lendo e se engajando ali na história, é uma teologia sistemática
Aqui nós encontramos uma espécie de resumo da obra maior do Bavinck, que é a sua Dogmática Reformada, tem vários volumes, e aqui nós temos meio que esse resumo. E sim, é uma teologia sistemática, o meu livro preferido do ano foi uma teologia sistemática. Nós temos aqui os principais assuntos da fé cristã, ele começa falando da revelação, aí depois ele vai falar da trindade, de pecado, santificação, justificação, doutrina da escritura, doutrina da revelação. Ele vai falando de cada uma dessas doutrinas. E estudar doutrina pode parecer chato, mas uma coisa que eu digo desde lá do começo, quando o foco desse canal eram apenas livros, a boa teologia, ela aumenta a nossa fé, ela aquece o nosso coração, ela nos leva a amar mais a Deus. E por isso que eu coloquei esse livro aqui, porque boa doutrina, boa teologia, e eu digo teologia robusta mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou estudar aqui como ser uma mulher de Deus, né? Passos práticos. Ou então eu vou estudar aqui como ser um estudante que glorifica a Deus. Mas eu não vou estudar a doutrina pesada, isso aí é coisa de seminarista, coisa de quem, né, de gente aí que gosta muito de estudar e tal, gente mais cabeça aí pra essa área da teologia. Isso não é coisa pra mim. Onde é que isso vai encontrar lugar na minha vida? Mas teologia é sobre conhecer a Deus, e conhecer a Deus sempre vai ter um lugar na sua vida. Claro, é pra ter o maior lugar aí na sua vida. E esse livro fala sobre quem Deus é, sobre as doutrinas básicas da fé cristã, de uma maneira muito bonita. E aí ele tem o adicional da beleza. Tudo que tá aqui, ó, doutrina certinha, bonitinha, bem explicadinho. Mas o grande destaque desse livro é a beleza, sabe? Ele não tá falando aqui de doutrina morta. Ele não tá trazendo só dogmas. Ele fala da beleza de quem Deus é. Por isso que o nome do livro é As Maravilhas de Deus. Porque ele traz essa beleza mesmo. Sabe quando o salmista fala ali, né, no Salmo 119, que ele se deleita na lei de Deus, que ele conhece a Deus e fica maravilhado. E é isso, teologia é isso, doutrina é isso. Então se você acha a doutrina chata, é porque você precisa ir ali, estudar boa doutrina e se maravilhar com quem Deus é. Encarar boa doutrina, boa teologia, não como um conjunto de dogmas e regras que você precisa aprender, mas como uma sistematização que vai te ajudar a conhecer a Deus. Isso vai trazer deleite à sua alma, isso vai preencher a sua alma. Então, As Maravilhas de Deus, de Herman Bavinck, é o top 1 aqui da minha lista de leituras de 2023. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês leram em 2023. Me diz pelo menos o melhor. Mas se você não conseguir escolher só um, comenta aí 2, 3 livros. Vamos trocar essas ideias literárias aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Me diz aí quais foram esses livros. Não se esquece de dar uma conferida nos links aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.